Glória a Deus. Nesse fio Deus assoprou o fôlego de vida. E aguarde, viu? Aguarde o mover na vida do Senhor. Deus, mais uma vez, Pai, o seu filho se encontra aqui prostrado, Senhor, diante de ti, Pai, pedindo a tua direção, pedindo, Senhor amado, a tua graça. Mais uma vez, ser com ele, Jesus. Usa o teu filho, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 17, uma palavra bem conhecida de todos nós. Primeira Samuel, capítulo de número 17. Versículo de número 24. 1 Samuel 17, 24. Alguém pode ajudar a irmã aqui, ó? Alguém que já achou? Irmãos, enquanto os irmãos vão procurando, eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito, né, irmãos? A gente ouve cada testemunho que eleva a nossa fé, né? Que faz com que a nossa fé se eleve, cresça e se torne uma fé forte, né? O que a gente precisa ter a nossa fé é avivada. Você já tem fé. Só que quando você ouve, irmãos, coisas como testemunhos como esse, a tua fé é fortalecida. Ela é fortificada, né? Às vezes a gente ora, Senhor, faz a minha fé crescer. E é bíblico. Pedro falou, Senhor, dá-nos fé, né, para perdoar 70 vezes 7, dá-me fé, porque eu não tenho essa fé para fazer isso. Mas tem certos parâmetros que nós concluímos, irmãos, que nós precisamos ter uma fé fortificada, avivada. Deus precisa ativar a tua fé para você se tornar um crente vitorioso, porque a Bíblia diz que a vitória que faz a gente vencer o mundo é a nossa fé. A fé que faz a gente vencer o mundo, meu irmão. Amém? Então é 1 Samuel 17, versículo de número 24, todos acharam? Amém. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiu diante dele, e temiam grandemente, e diziam os homens de Israel, viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel, há de ser, pois, que ao homem que ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, ele dará sua filha, e fará isenta de imposto a casa de seu pai em Israel. Amém? Os irmãos podem se assentar. Deixa eu separar aqui. Meus irmãos, eu estava, como sempre, né, Deus, Ele acaba revelando o tema das mensagens quando eu estou no banheiro tomando banho, conversando com o Senhor. Toda vez o Senhor ali traz uma revelação sobre a minha mente. E hoje nós vamos falar um pouco sobre motivação. Deus, Ele quer nos motivar, porque há pessoas que, irmãos, estão se desmotivando, estão se desanimando. Algumas pessoas se desanimam, se desmotivam de vir à casa de Deus, elas deixam de vir, poderiam até estar vindo mais vezes e elas diminuem porque elas se sentem desmotivadas. E existe uma série de fatores que podem nos desmotivar. Pessoas, e a gente vai conversando por aí com pessoas, e as pessoas dizem, não estou indo mais para a igreja porque eu não gosto, que é muito louvor demais na igreja. Outros dizem,
muito tempo para a palavra, é pouco tempo para a palavra. Se você conversar, você vai ver que cada um vai dizer um motivo. Cada um vai falar uma coisa. Que porque está desmotivado. Uns falam que é com a igreja, outros falam que é com o pastor, outros falam que é com os membros da igreja, com os irmãos da igreja. E aí dizem que vão se desmotivando. Mas nessa noite, irmãos, o Senhor nos dá essa palavra porque Ele quer nos animar. Ele quer nos colocar de pé. Ele quer nos levantar. Amém? Deus quer pessoas motivadas. A motivação, irmão, é aquilo que faz a gente se movimentar. Não deixa a gente inerte. Não deixa a gente inerte, parado. A motivação vai te fazer atingir um alvo. Vai te fazer atingir um objetivo. Então, a gente precisa, irmãos, em nome de Jesus Cristo, se animar e se fortalecer em Deus. Se você for ver a Bíblia Sagrada, quando Moisés foi sepultado, e a Bíblia diz que Deus entregou a tarefa de levar o povo à terra prometida na mão de Josué. Josué era servo de Moisés, seu sucessor. E a Bíblia diz que antes de Moisés falecer, a Bíblia diz que Moisés colocou as mãos sobre a cabeça de Josué e ele foi cheio do espírito de sabedoria. Porque ele ia introduzir, irmãos, um povo grande, gigantesco, dentro da terra que Deus tinha prometido aos seus pais. E a Bíblia diz no livro de Josué, no capítulo de número 1, que Josué estava desmotivado, ele estava desanimado. E até entendo, porque ele tinha perdido, não só ele, como todo o povo, tinha perdido, irmãos, um grande líder. Um homem, irmãos, que era invejável. Aquele homem era invejável, era um homem que Deus falava com ele boca a boca. Deus falava com ele face a face, de dentro da nuvem. Um homem que tinha uns dons extraordinários, um dom de liderança tremendo. E Josué estava cabisbaixo. E o Senhor falou assim: Josué, coloca-se sobre os seus pés. Abre aí comigo, irmãos, só para a gente ver uma coisinha aqui que me veio na memória agora. Aleluia. Josué 1. A gente já volta aqui. É bom que na quinta-feira eu não prego com tanta pressa, né? Como eu prego no domingo. Nas quinta-feiras eu sei que eu vou ter, se Deus permitir, se Ele não voltar, eu vou ter mais oportunidade na próxima quinta. Josué, capítulo de número 1. Deus fala a Josué e anima-o. Diz assim, ó: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Amém? Sabe como que Deus elevou Josué? Sabe como que Deus levantou a estima de Josué? Dizendo assim: coloca sobre o teu pé, se levanta. Por que você está prostrado? Não é tempo mais de ficar prostrado. Não é tempo mais de você ficar sentado. É tempo de se levantar. É tempo de se colocar de pé. E aí Deus é muito sábio. O que Deus faz? Deus começa a fazer para ele promessas. Deus começou a elevar ele. Deus falou assim: olha, todo lugar que você pisar a planta do teu pé, eu vou te dar como herança. E para você saber que eu sou contigo, assim como eu fui com Moisés, você lembra de tudo que eu fiz com Moisés?
eu vou ser com você também, vou fazer na sua vida. Eu não vou te desamparar, eu não vou te deixar. Se anima, se levanta, se ergue. Deus confortou Josué. Deus elevou a autoestima dele. Deus o motivou. Porque Deus sabe como tratar com a gente. Quando você está desmotivado, quando você está desanimado, Deus sabe como te tratar, minha irmã. Aleluia. Por isso que você não tem que deixar de estar na casa de Deus. Porque Deus sempre vai ter aqui uma palavra de alguém para te confrontar. Deus vai te confrontar. Se você está aí querendo desistir, querendo parar, Deus vai usar alguém aqui. Lembra terça-feira que Deus usou a bispa aqui falando, você que, se você parar, se você voltar para trás, desculpa, se você voltar para trás, você vai ser transformado numa estátua de sal. Lembra terça-feira que a senhora falou? E aí, irmãos, eu começo a me deparar com pessoas que estão desmotivadas dentro da casa de Deus. Aí Deus, sabe o que Ele está falando para você hoje nessa noite, irmãos? A minha promessa sobre a tua vida é verdadeira. A minha promessa sobre a tua vida é fiel. Aleluia. Ela vai se cumprir. Começa a enxergar o deserto do Líbano, o mar. Começa a olhar para todas as coisas. Porque eu vou fazer contigo. Mas não tem como Deus fazer, irmãos, com pessoas que não se levantam, que não se colocam à disposição de Deus. Como que eu quero que Deus faça algo sobre a minha vida se eu não me disponibilizo para Deus? Para Deus fazer o que Ele quer comigo. E não é o que eu quero, é o que Deus quer fazer comigo. Aleluia. E às vezes o que Deus quer fazer comigo, irmãos, é algo grande. E de modo que Deus sempre vai exigir mais de mim e de você. Deus sempre vai exigir mais de você. Está muito pouco. Eu quero mais de você. Eu quero que você faça mais para mim. Eu quero te tratar mais. E para isso, meu irmão, Ele vai nos confrontar. Tem jeito. Eu falei para uma pessoa esses dias, só existe mudança quando Deus nos confronta. Não existe mudança sem confronto. Se você quer mudança, meu irmão, achando que não precisa de correção, que não precisa, irmãos, de disciplina, que não precisa de uma chibatinha de Deus de vez em quando, não vai ter. Deus, Ele quer nos motivar, sim, porque Ele fez grandes promessas para a nossa vida. Não é tempo mais de ficar desanimado. E o interessante é que eu estava estudando, a psicologia diz que a pessoa que está desmotivada, uma das coisas que acontece com ela é que ela se sente abatida, que ela fica abatida. Ela se abate muito fácil. Ela fica abatida e sem vontade de vencer e de conquistar. A psicologia diz isso. Pessoa... E aí, vamos para a igreja? Hoje. Não, eu vou outro dia. E um interessante que hoje em dia, pastor Wellington, as igrejas elas estão criando estratégias para motivar o povo, né? Você vê essa tal de teologia da prosperidade, isso acaba motivando, as igrejas estão abarrotadas de pessoas que estão sendo motivadas pela tal da teologia da prosperidade. E aí se você colocar na igreja um culto de ensinamento da palavra de Deus, tem pessoas que acham ruim. Tem pessoas que não querem ensinamento. Ah, meu negócio é poder de Deus. Prosperar, poder de Deus. Eu gosto de culto avivado, animado, né? Nada contra. Eu gosto também de culto avivado, de culto animado. Mas tem dia que o culto vai ser um culto de ensinamento. Aleluia. Deus vai tratar conosco assim. Tem tempo para tudo. Tem tempo do culto avivado e tem tempo do culto
menos avivado. E é verdade, irmão. As igrejas hoje colocam temas nas suas campanhas que atraem o povo. Atrai para motivar o povo a vir para a igreja. Porque hoje as pessoas não querem ir mais para a igreja, irmão. Elas não querem mais ir para a igreja. Quantos podem estar e não estão? Quantos podem estar fazendo e não estão fazendo? Se desanimam hoje, irmãos, facilmente. Mas hoje eu tenho uma palavra de Deus para te animar, meu irmão. Para te colocar de pé. Independente do que houve. Independente do que você enfrentou. Porque aqui Josué estava desanimado porque a perca foi grande. E às vezes as percas nos desanimam. O que você está perdendo, o que você está passando, vai te desanimando, vai te esfriando. E aí você começa a ir para os cultos com menos frequência. Você começa a ler a Bíblia menos. Tem pessoas desanimadas no trabalho. Desanimada. Irmão, vai para o trabalho, mas é só Jesus Cristo na causa. É um desânimo, irmão. Vai para o trabalho, desanimado com família, com casamento, desanimado, irmãos, com salário, desanimado com a profissão. Tem ou não tem? Tem. Toda área tem alguém desanimado, toda área tem alguém desmotivado. E o interessante é que sempre a gente vai encontrar alguém para colocar a culpa. A culpa nunca é nossa, nunca é minha. Eu não sou o culpado do meu desânimo. É alguém, é o patrão, é a esposa é o esposo, é os filhos, é o governo, é o presidente. Tudo tem, irmão. E a gente, quando Moisés, quando Deus prometeu, a promessa é antiga, né? Muito antiga. Mas quando Deus falou com Moisés, para Moisés mandar os espias para a terra prometida, Moisés separou 12. E o interessante é que Moisés separou 12, os cabeças. Eram os príncipes, eram os principais de cada tribo. Não era qualquer pessoa. Não era novo convertido. Eram pessoas que já eram antigas. Eles foram para a terra prometida. E aí Moisés deu as coordenadas para eles. Vocês vão lá, vão ver se a terra é grande, qual é o povo que está lá, né? Se a terra é boa, o fruto que está lá, vê tudo lá. Faz um mapeamento da terra para mim. E eles foram, os 12. E aí depois de 40 dias eles voltaram, irmãos. E a Bíblia diz que 10 deles falou: Moisés, vamos lá, a terra é boa, trouxemos um fruto, olha o tamanho desse fruto. Trouxeram figo, trouxeram romã, trouxeram um cacho de uva, irmãos, numa madeira, que a Bíblia chama de viga, né? De vega. E uma madeira, 2, irmãos, um desses para trazer um cacho de uva. Era ruim a terra prometida? Será aí? Imagina que tamanho que é esse cacho de uva, irmão. Aleluia. É uma terra de abundância. É uma terra produtiva. É uma terra que produzia. Uma terra, porque Deus não dá nada que presta para você. Deus só dá coisa boa para mim e para você, meu irmão. Deus não quer te dar qualquer coisa, não. Deus não prometeu qualquer coisa para o povo. Deus prometeu coisa boa, coisa abundante. Glória a Deus. Jesus mesmo falou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu não vou dar uma vida para vocês de miséria. Tem quem queira viver uma vida de miséria. Vive você, porque eu não quero. Eu não quero, não. Se Jesus fala que eu posso, se eu quiser e ouvir a voz dele, eu vou comer o melhor da terra. Se eu quiser, eu quero. Oxi. Se você não quer, o problema é teu. Eu quero.
E a Bíblia diz, irmãos, que Joel diz assim, o meu povo não vai ser envergonhado para sempre. Vai comer, vai se fartar. Deus não vai deixar a gente envergonhado para sempre. Deus pode até permitir um tempo de vergonha. Um tempo. Mas a Bíblia diz no Isaías que no lugar da vergonha ele traz dupla honra. Aleluia. Ou seja, a honra é maior, bem maior, irmãos, do que o tempo que você passou de vergonha. Glória a Deus. Aleluia. E aí chegaram, irmão, trouxeram aquilo ali e falaram, Moisés, o negócio é bom demais, só que eu tenho um problema. Um problema. Lá nós vimos os Anáquis. Eles são gigantes. E nós não podemos ir lá não. Porque se nós for lá, eles vão acabar com a gente. Nós vamos ser o pão deles. Olha só como eles se viam como um gafanhoto. Eles mesmos se viam como um gafanhoto. E nós éramos como um gafanhoto aos olhos dele. E também nós éramos aos olhos dele como um gafanhoto. Eles estavam se enxergando como um gafanhoto e estavam dizendo qual era a visão deles para o povo de Israel. Que também o gigante vinha a eles como um gafanhoto. Olha a visão do camarada, irmão. Olha a visão da pessoa. Uma visão totalmente distorcida. Porque a visão, ou ela te motiva ou ela te desmotiva. A visão errada da vida. Porque tem gente que coloca a culpa em tudo quanto é coisa. Mas, irmãos, o problema estava neles. O problema estava no medo deles. Eles eram medrosos, covardes, desanimados, desmotivados. 10 trouxe esse tipo de resposta, 2 trouxe uma resposta positiva. Josué e Caleb fez calar toda a congregação e falou assim, não, vamos subir animosamente. Glória. Vamos nos motivar para entrar nessa terra. Glória. Porque eles que vão ser o nosso pão. Porque Deus é com a gente. E se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Só que a Bíblia diz que os 10 infamaram toda a congregação, irmãos. Os 10 infamaram. E a multidão começou a pegar em pedra para atacar em Moisés e tacar em Arão. Deus precisou intervir. Olha como que é a desmotivação. Porque uma pessoa desmotivada e desanimada acaba desmotivando outros. Não anda com pessoa desanimada, irmão. Não anda com pessoa desmotivada. Porque se você andar, ele vai fazer que nem aquele do desenho lá. Ó vida, ó céus. Daqui a pouco você está falando a mesma coisa. A mesma linguagem. Foge, irmão. Tenta animar. Se você vê que não consegue, foge dele. Tenta animar. Dá uma palavra para ele de consolo, de conforto. Mas se não conseguir, meu irmão, vai embora. Deixa pra lá. E aí, meu irmão, Deus precisou intervir. Olha como que é a palavra negativa, né? Olha como que é o desânimo. Parece que incendeia. E Josué e Caleb não conseguiu mudar aquela sentença, não conseguiu mudar aquela fala, não conseguiu. Por mais que eles se esforçaram, não conseguiu. Por isso que a Bíblia diz que Deus trouxe uma sentença sobre aquele povo. Deus, irmãos, precisou destruir todo aquele povo. Os filhos que eles falaram que seriam presos no deserto, não iriam entrar, não iam chegar na terra prometida. Eles iriam entrar. E os homens de guerra, os homens fortes, tudo teria que ser sepultado ali naquele deserto. De 20 anos para cima, só Josué e Caleb que entrou. Deus fez eles rodear 40 anos naquele deserto, para Deus exterminar todos eles, Deus acabar com todos eles, Deus permitir que eles morressem ali naquele deserto. Porque, irmãos, pessoas desanimadas, se elas não se animarem e se fortalecerem em Deus, elas vão pagar um alto preço, preço altíssimo. Então se anime nessa noite. Glória a Deus. Se fortaleça em Deus. Porque Deus, irmãos, Ele tem uma grande promessa para cumprir. As promessas de Deus são para os nossos dias. É para esse tempo. O tempo que eu e você estamos. Glória.
Se Deus está permitindo você passar por desertos, se fortaleça nesse deserto. Se anime nesse vale. Como foi falado aqui, o vale de sombra da... Se anime. Se anime, meu irmão. Vença o desânimo nesta noite. Deus está confrontando o teu desânimo. Tem pessoas que estão desanimadas. É revelação do céu agora, porque eu não estava pensando nisso. O irmão vai dar risada. Estou desanimada porque... Meu Deus, já estou tanto tempo aqui, ainda não chegou meu varão. Foi purinho do céu, pastor. E aí a pessoa vai se frustrando. Ela vai desanimando. Porque não acontece o negócio. Poxa, Deus, mas o Senhor me prometeu há 10 anos atrás. Estou aqui até hoje. Irmãos, sabe o que Caleb falou quando Caleb entrou na terra prometida? Ele falou, 45 anos se passaram. Quantos anos? 45 anos se passaram. Tal era a minha força. Tal é a minha força hoje. Eu continuo com o mesmo vigor. Eu continuo com a mesma força de 40 anos atrás. Eu hoje tenho 85 anos. E não perdi o vigor. Dai-me, pois, Josué. Dai-me Cades Barneia por herança. Porque você lembra, Josué, quando Moisés me prometeu. Passou 45 anos, irmãos. E a palavra de Deus não caiu por terra através da boca de Moisés. Pode passar o tempo que for. Se você estiver motivado. Porque o camarada está tão motivado. Porque 45 anos se passaram. 45. E o cara está dizendo assim, eu estou cheio de vigor. Eu estou cheio de força. Eu estou revigorado. Eu estou forte. Aleluia, glórias a Deus. 45 anos, meu irmão. É forte o negócio. A gente costuma falar de Abraão, que esperou 25 anos, porque quando ele saiu de Ur dos Caldeus ele tinha 75, mas Caleb esperou foi 45 anos. Meu Deus. E Deus havia prometido que ia dar uma cidade na mão dele. Deus ia entregar, irmãos, uma cidade grande, que era Cades Barneia. E a Bíblia diz que ele perseverou, pastor Noel. Então ele perseverou em servir ao Senhor. Ele não desanimou. Não desanima não, jovem. Não desanima não, novo convertido. Não desanima não, obreiro. Vai em busca daquilo que Deus te prometeu. Pode passar os dias, pode passar os anos, pode passar, irmãos, até a década, mas Deus é fiel e vela sobre a sua palavra. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que ainda que nós sejamos infiel, diácono Juliano, Ele é fiel, pois Ele não pode negar a si mesmo. Agora vamos voltar lá no texto, porque eu quero mostrar aqui coisas que desanimam e coisas que nos animam. Agora eu vou começar a pregar. Faltando 5 minutinhos. Termino semana que vem, não tem problema não. 5 coisas, são coisas que nos motivam, que nos animam e coisas que nos desmotivam. Todos nós conhecemos a história de Davi. Ficamos quase um ano aqui trabalhando nesse contexto de Davi. Então a história é conhecida, eu vou ganhar tempo. Só que para me chegar aqui, a primeira coisa que veio motivar a Davi, filho de Jessé tinha 8 filhos, e a Bíblia diz que Deus rejeitou Saul, que era até então rei, e Deus proveu um novo rei. Esse rei seria Davi. E Davi foi separado, Davi foi ungido no meio dos seus irmãos. Porque Deus é assim, irmãos. Deus, Ele não derrama unção escondida. Quando Deus derramar unção, Ele vai derramar no meio. Aleluia. Amém, meu irmão? É no meio. Todo mundo vai ver que você está sendo ungido e separado por Deus. Todo mundo vai ver, irmão. Deus não vai derramar algo escondido sobre a sua...
Vem cá no quarto aqui. Vem cá no quarto aqui. Não. É no meio. Todo mundo vai ver. Deus vai escancarar. Deus vai abrir. Ó, tô ungindo essa aqui, ó. Tô separando essa aqui. Foi no meio dos seus irmãos, diz a Bíblia. E aí, meu irmão, a Bíblia diz que Davi era pastor de ovelha, todo mundo sabe, cuidava de ovelha, das ovelhas de papai. E ele começou a levar para os irmãos na guerra comida para os seus irmãos. Ele também foi pajem de arma do rei Saul, tocava harpa para o rei Saul, porque ele estava sendo atormentado por um espírito, né, irmãos? Um espírito maligno, um espírito mau, que foi permitido da parte de Deus. Quando a Bíblia diz da parte de Deus esse espírito, quer dizer que Deus permitiu esse espírito, entendeu? Dá pra ficar brincando, porque você vai ler, você vai falar assim, meu Deus, por que está escrito que é da parte de Deus? Porque é que Deus permitiu aquele espírito mau na vida de Saul. E aí, meu irmão, ele chega lá na guerra, porque havia um homem gigante de quase 3 metros de altura, um gigante chamado Golias de Gade, terra dos filisteus, e ele estava afrontando Israel um período de quase 40 dias, querendo um homem para lutar com ele, um só homem, e ninguém ia se disponibilizar para lutar com esse gigante. Quando o gigante ia para frente, eles recuavam, irmão. Eles ficavam com medo, um medo terrível. E aí vem Davi, encarregado do seu pai, de levar comida para os seus irmãos. Davi tinha 3 irmãos que acompanhavam Saul na guerra, que era Eliabe, Abinadad. Eliabe era o primogênito, Abinadad e Samar. Os 3 mais velhos acompanhavam a Saul na guerra. E a Bíblia diz que Davi vai lá, irmãos, e quando Davi chega lá, ele deixa as coisas na mão de um guarda e vai lá ver a guerra, porque o homem está gritando lá desesperado, ó, quero um homem! Quando Davi vê o homem gritando lá, meu irmão, Davi ficou de olho, imagina Davi. Aí alguém chega para Davi e fala assim, ó. Alguém chegou para Davi e falou, olha, quem vencer esse gigante é o rei, vai isentar a casa de imposto, vai dar riqueza, o rei vai dar a filha em casamento. Davi falou assim, o quê? Fala de novo, tá no texto. Aí tiveram que repetir. E aí, se você ler o texto bem direitinho, vai dizer que repetiu a 3ª vez ainda. Alguém repetiu a 3ª vez. Olha, a primeira questão para motivação é a recompensa. Tem muitas pessoas que elas são motivadas pela recompensa. Davi falou, o que é? Vou morar no palácio, vou casar com a filha do rei? Tô dentro. É comigo, ó. Euzinho. Menino franzino, ruivo, cheio de sardinha na cara. Bem baixinho, irmão. Se desse um cascudo, ela afundava. O quê? A casa do meu pai não vai ter mais imposto? Vai ter riqueza? Olha o que olha o que impulsionou Davi. Olha o que motivou Davi. Foi recompensa. Irmãos, a gente precisa se motivar, se animar, porque existe recompensa. Existe recompensa. O rei tem uma recompensa para você. Aleluia. O rei está dizendo para mim e para você nessa noite, se fortaleça, porque eu vou te recompensar. Existe galardão. Existe prêmio. Porque, irmão, a Bíblia diz no livro de Filipenses, no capítulo de número 3, Paulo dizendo assim, ó, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito, eu tenho um alvo. Prossigo para o alvo, pelo prêmio. Existe um prêmio que Deus quer te dar. Existe uma recompensa que Deus quer te dar. Então nós precisamos se motivar, irmãos, porque existe recompensa, porque existe prêmio. Tudo que você planta, você colhe.
A Bíblia diz assim, meu irmão, no livro de Gálatas, que se a gente não desfalecer, a gente vai colher. Mas para a gente colher, a gente não pode desfalecer. Eu não posso desfalecer, eu não posso desanimar. Se eu desfalecer, se eu desanimar, eu não vou colher. Tudo que você está plantando, sabe? Tudo que você está semeando, tudo que você está fazendo, se você desanimar, se você se desmotivar, você não vai colher. Você quer colher? Você quer o teu prêmio? Sabe o que Deus te prometeu? Porque eu acredito que o rei aqui que prometeu, foi o rei que prometeu. Eu acredito que o rei, ele fez, irmãos, ele tem uma recompensa individual para cada um de vocês. Ele já falou com você o que ele vai te dar. Ele já falou com você o que ele vai te dar. Ele já falou comigo o que ele vai me dar. Ele falou com você. Você sabe o que tem preparado para você. Prossiga em objetivo a esse prêmio. O prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Meu Deus. É em Jesus que está o teu prêmio. Não é fora de Jesus. Não é sem Jesus. Porque tem gente que fala assim: ah, não casei na igreja, então vou lá para fora, que eu caso lá fora. Aí vai casar sem Jesus. Casar sem Jesus, irmãos, é arrumar problema. Se casado você arrumar problema, imagina sem Jesus. Mas o bom é que Jesus passa com a gente um pouco. Aí tem pessoas que desanimam, irmão. Ah, porque está demorando demais. Você acha que está demorando, irmão? Não está demorando não, meu irmão. Pior é ficar aí no mundão, meu irmão. Pior é ficar aí, ó, sofrendo no mundão. Aqui nós sofremos com Jesus. Existe um prêmio. Se a gente não conseguir atingir o nosso prêmio, a nossa recompensa aqui tem lá no céu. A Bíblia diz, irmãos, que o tribunal de Cristo é 1 Coríntios capítulo número 3. O tribunal de Cristo vai recompensar as obras de cada um. Obra que eu costumo sempre falar aqui, obra de ouro, de prata e de pedras preciosas. Tem recompensa, tem galardão. Obra de palha, de feno e de madeira não tem recompensa. Essas são queimadas pelo fogo. O fogo vai queimar. São motivações erradas. Eu preciso ter até a motivação certa, né? Se eu não tiver a motivação certa, meu irmão, não vai adiantar nada. É como Davi, lembra, já vou encerrar, vou concluir, semana que vem eu continuo, para a gente concluir o raciocínio. Lembra quando Davi, ele tomou posse do reinado? Ele tomou posse, porque Davi foi ungido, mas ele demorou 20 anos para ele tomar posse do reinado. 20 anos, irmão, para o ministério ser confirmado, para ele ser aprovado, confirmado como rei. Demorou 20 anos. E aí, quando Davi começou a reinar em toda Jerusalém, toda Judá, primeiro ele reinou em Hebrom, depois ele reinou toda Judá. A Bíblia diz que a primeira preocupação dele era trazer a arca da aliança de volta, a arca de Deus, a arca do concerto de volta. E ele fez uma reunião com os sacerdotes. E eles chegaram à conclusão que deveriam realmente trazer e trouxeram a arca de volta. Só que eles trouxeram a arca de Deus de volta de uma maneira errada. Não foi da maneira certa como era para trazer, porque a arca, irmãos, só poderia voltar através dos levitas carregando ela. Tinham varais nela, uns varais assim, ó, tinha 2 argolas aqui, 2 argolas aqui, e passava-se um varal. Ou varão, como alguns diz alguns, né? No meio delas. E os levitas carregavam elas. Só que colocaram ela em cima de um carro de boi. O carro de boi foi lá, irmãos. E olha que eles tinham feito uma reunião antes. E foi uma reunião entre os príncipes, os sacerdotes. Mas quem te falou que nem sempre, irmãos,
nem sempre a liderança, ela está com total razão. Nem sempre. E aí, foi lá o cavalo, lá, o boi, sei lá, o jegue que estava lá na carruagem, tropeçou lá, irmãos, e a arca ia cair. Ela estava caindo. E aí foi o homem lá e pôs a mão na arca. E a Bíblia diz que Deus fulminou ele na hora. Um homem chamado Uzá. E aí eu explico para você, às vezes nós estamos fazendo a coisa certa da maneira errada. Eu estou fazendo o que é certo. O meu desejo é fazer o que é certo. Mas eu preciso entender como que eu tenho que fazer esse certo. Não é fazer o certo de maneira errada. Eu preciso fazer certo do jeito certo. Existe um jeito certo de fazer. Não é da maneira errada que eu tenho que fazer. Ele tinha que fazer com os levitas carregando, não colocando numa carruagem, meu irmão, e levar a arca. Não é dessa maneira. Existe uma forma certa. Por isso, meu irmão, que existe aqui, ó, princípios de Deus para fazer da maneira certa. Olha a bússola, olha os princípios de Deus, a maneira de Deus para fazer do jeito certo. Muitos hoje, irmãos, dizem que estão fazendo, mas faz de qualquer jeito ou faz errado. É melhor não fazer. Se fazer do jeito errado, para dizer que está fazendo, é melhor não fazer. Porque não vai ter recompensa, vai ter galardão. Então, irmão, para a gente concluir, semana que vem eu termino. Vá pelo alvo, vá para o objetivo. Davi ficou motivado, ele ficou fascinado. O que é, meu irmão? Vai ter recompensa, eu quero esse negócio para mim. Eu quero, pode. É comigo mesmo. Ele precisou ouvir 3 vezes para ele ver se o que ele estava ouvindo era verdade. É verdade o que Deus tem falado com você, irmãos. É verdade o que o rei está falando com você. E ele vai confirmar através dos seus servos. Aleluia. Os servos vai confirmar o que o rei já tem falado com você. Aleluia. Você vai ver. E se precisar de 3 confirmação, Deus vai usar 3 vezes o servo para confirmar o que ele já falou com você. Glória a Deus. Porque tem gente, irmão, que precisa de 2, 3 confirmações para saber, porque não está acreditando. É verdade? Nossa, cara, vou casar com a filha do rei, cara. Vou morar no palácio. Vou ficar rico. É demais para mim. O que Deus tem para você, meu irmão, o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu até o coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aplauda o nome do Senhor, Jesus.